Bom dia, pessoal. Bom dia. É uma alegria. Não está dando certo aqui, não. Está passando. Não? Deixa eu ver aqui. Aqui. Uma alegria estar de volta aqui ao Cenáculo Tiago Maior, pedindo a Jesus que nos abençoe nessa oportunidade. Isso. Para que a gente fale sobre esse tema, que é um dos princípios básicos da doutrina dos Espíritos. E eu acho que é um princípio que nos encanta a todos, né? A gente saber que nós, desde as orientações do Mestre Jesus, até mesmo antes dele, a gente já tinha indicativas de que nós não somos o único mundo criado por Deus, muito menos a única humanidade encarnada. A gente tem que se maravilhar aí diante do universo. Toda noite, Deus nos dá essa oportunidade de contemplar os céus, principalmente as noites claras, né? sem nuvens, de preferência sem lua cheia também, que a gente tem condição de verificar a grandeza do universo conhecido que nos rodeia. A ciência já está estudando isso a fundo. E quanto mais passa o tempo, mais a gente entende a maravilha e a extensão ilimitada do universo. Esse conhecimento, como eu disse, é um conhecimento antigo. Já nos Vedas da civilização indo-ariana ou indo-védica, aqueles que vieram degredados de capela já falavam e já cantavam a realidade da pluralidade dos mundos habitados. No século VI a.C., vamos ver Zoroastro, que fundou uma religião na região da Pérsia, na civilização persa, ensinando a pluralidade dos mundos habitados. O zoroastrismo é uma religião também chamada de madaísmo ou de parzismo, baseada ela no monoteísmo, teve início na Pérsia por volta do século VI a.C., através do profeta Zaratustra, também chamado pelos gregos como Zoroastro. E ele já indicava, 6 séculos antes de Cristo, a questão da pluralidade dos mundos habitados. O filósofo grego Demócrito, que viveu entre 460 e 360 a.C., aproximadamente, ensinava a seus alunos, por volta do século IV, 400 anos antes de Cristo, sobre a possibilidade de uma grande diversidade de mundos habitáveis e sobre a possibilidade de vida nesses mundos. Também Aristóteles, entre 384 a.C. e 322 a.C., foi outro que discutiu o tema da pluralidade dos mundos habitados, mantendo acirrados debates com escolas que negavam o fato. Para os pitagóricos, aqueles que seguiram o pensamento de Pitágoras, todos os corpos celestes seriam habitados. E é nos druidas dos séculos II e I antes de Cristo, nós temos muitas ligações, né, com os druidas, lembrando que o nosso codificador Allan Kardec, nesta ocasião, envergava a personalidade de um sacerdote druida, com o nome Allan Kardec, inclusive, e é um povo originado da corrente indo-europeia, que habitava extensas áreas da Europa pré-romana, especialmente nas Gálias, onde hoje é a França, e na Bretanha. E os druidas eram sacerdotes do povo celta, dos celtíberos e dos celta-bretões também. E um dos postulados orais, uma vez que eles não escreviam os seus conhecimentos,
um dos postulados que era passado de geração em geração era justamente a pluralidade dos mundos habitados, tendo em vista, inclusive, que os seus monumentos eles sempre estavam voltados para os céus. Aqueles monumentos monolíticos, né, de pedras, sempre tinham uma ligação com o cosmos. Mas é claro que nosso Senhor Jesus Cristo, quase 2000 anos atrás, em registro anotado por seu apóstolo querido, João Evangelista, vai dizer: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fora, eu vou teria dito. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Ainda, logo a seguir, vamos ver a escola neoplatônica, não é? Sabendo que Platão, discípulo de Sócrates, também uma das encarnações de Allan Kardec, já defendia essa tese. E a escola neoplatônica, que foi por volta de 100 a.C. até 161 depois de Cristo, teve entre dois de seus seguidores, Lucrécio, 99 a.C. a 55 a.C., e Cláudio Ptolomeu, nos anos 83 a 161 depois de Cristo, afirmavam que todo o universo visível não seria único. Já um conceito até mais avançado, o conceito do multiverso. Estratos filosóficos posteriores nós vamos ver em diversas obras, tratando sobre o tema da pluralidade dos mundos habitados. Vamos ver em Plutarco, em Cyrano de Bergerac, em Fontenelle, em Huygens, em Voltaire, em Emanuel Swedenborg, aquele célebre médium sueco que antecedeu em um século quase a codificação kardeciana. Vamos ver também nos trabalhos de Charles Bonnet, de Lambert, de Sir Humphrey, de David Young, de De Fontaine e de Ponsard. Mas é com Allan Kardec, o professor Rivail e os seus seguidores que esse conceito atinge a sua maturidade. Um dos seguidores de Allan Kardec era o célebre astrônomo francês Camille Flammarion, que viveu no século XIX, escreveu várias obras sobre o tema. Claro que são ensaios, são obras que não necessariamente são a verdade, no sentido das descrições que ele faz dos outros mundos, né? São apenas ensaios ou também romances. Mas ele vai escrever, por exemplo, um livro chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados, com esse tema. Ele vai escrever o livro mais famoso dele, que é Urânia, em que ele viaja pelo universo, mostrando-nos diversos mundos habitados, dentro da sua imaginação. Claro, é uma obra de ficção, mas é uma obra que veio sedimentar, principalmente no movimento espírita, um dos princípios básicos que a doutrina dos espíritos nos legou, que é a pluralidade dos mundos habitados. Um dos 14 princípios básicos que o professor Leon Denisard Rivail nos deixou. E por isso mesmo, nós espíritas temos que, por obrigação, estudar o caso, né? Eu até me impressiono de ver determinados, ou que se dizem espíritas, falarem contra um dos princípios da doutrina, né? E rejeitarem essa ideia. Porque não faz o menor sentido se a pessoa... Vejam bem, nós estamos falando aí de milhares de anos de estudos que vão se acumulando para chegar na maturidade espiritual da humanidade terrestre no século XIX, com Allan Kardec, e no século XX, com Chico Xavier, para que a gente pudesse entender amplamente esse conceito e abraçá-lo. Então, não há justificativa alguma para que um espírita negue este fato.
Ao negá-lo, ele está negando a própria codificação de Allan Kardec. Vamos ver como que Allan Kardec é claro sobre isso. No Livro dos Espíritos, ele, vocês sabem muito bem, é a primeira obra filosófica do Espiritismo, e todas as questões humanas, tudo aquilo que era anseio, era pergunta, era questão, era dúvida, Allan Kardec fechou neste livro, permitindo que os espíritos superiores o respondessem. E ele estabeleceu, inclusive, uma técnica de verificação das respostas por diversos médiuns, em diversos países, através de diversos espíritos, que é a concordância universal do ensino dos espíritos, mas essa concordância não é o único aspecto do método científico feito por Kardec para receber as orientações dos espíritos superiores, porque haveria também outros, como, por exemplo, a idoneidade do médium, né? A fonte, reconhece-se a árvore pelos frutos, não é? Então, tudo isso ele levou em consideração. E lá nessa pergunta de número 55 do Livro dos Espíritos, ele perguntou: todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta é clara: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supões, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade acreditam que Deus criou o universo só para eles. Chega até a ser infantil, né? O Chico costumava brincar conosco a esse respeito. Ele falava assim: olha, se Deus criasse todo o universo apenas para nos distrair a visão durante a noite, né, aqui na Terra, ele poderia ser comparado a um grande latifundiário, improdutivo. Né? E essa noção não está correta. Né? E próprio Kardec vai comentar nessa pergunta: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres vivos para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então, Kardec aqui está até avançado, né, no comentário dele, porque lembrando, gente, na época de Kardec, não se conheciam outras galáxias. A astronomia da época de Kardec só conhecia a Via Láctea, a nossa galáxia. E hoje a nossa ciência chegou à conclusão que existem 2 trilhões e 400 bilhões de galáxias. É um número que foge à nossa compreensão. E mesmo nessa única galáxia, que é a nossa casa interestelar, não é? Supõe-se que existem 600 milhões de sistemas estelares. E o nosso Solzinho é um só, viu, gente? Diante de 600 milhões de sóis que estão aí orbitando ou seguindo o seu curso na nossa Via Láctea, a nossa galáxia. E aqui Kardec já tem plena noção de um fato científico que na época dele não era comprovado.
Na verdade, esse fato científico só vai ser comprovado no século XXI, que é o nosso, né? Que é o quê? A existência dos exoplanetas, dos planetas que orbitam outras estrelas, ou em outros sistemas estelares que não o nosso, que não o nosso sistema solar. Tanto é que ele fala aqui, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes à Terra. Ele está falando sobre os exoplanetas, os planetas de outros sistemas estelares também. Na pergunta 56, prossegue Allan Kardec. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? E os espíritos são claros. Não. Eles não se assemelham de forma alguma. Hoje a ciência terrestre já provou isso. Na época de Kardec não tinha como provar, porque nós não tínhamos nem inventado o avião ainda, né? Muito menos satélites, muito menos naves que saíssem da Terra em direção a outros mundos. Hoje nós temos naves tão potentes, né? Telescópios tão potentes, como agora, mês passado, começou a funcionar o telescópio James Webb, que está revelando maravilhas, assim, tudo que a gente já tinha visto como belezas pelo telescópio chamado Hubble, que já tem uns 20 anos por aí. O James Webb está revelando em muito mais clareza, muito mais grandeza, em detalhes assombrosos. E nós já sabemos, os terráqueos já enviaram naves para todos os planetas do Sistema Solar, né? Para Vênus, para Mercúrio, para Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, até Plutão. Nós temos hoje a beleza de sabermos como que é a constituição física da crosta de Plutão. E veja, e todos são diferentes. Todos esses 9 planetas, eu estou incluindo aqui Plutão como um planetóide, né? São completamente diferentes entre si, tal como os espíritos falam com Kardec. Não, a constituição deles não se assemelha. E na pergunta 57, decorrente dessa 56, Kardec vai perguntar, não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Uma conclusão, pergunta lógica, conclusão também vai ser lógica, sem dúvida, respondem os espíritos superiores. Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, veja, não é difícil a gente imaginar que a vida extraterrestre ela é muito diversa da vida terrestre. Claro que vão existir planetas muito semelhantes ao nosso planeta Terra, né? Os astrônomos já definem isso com clareza, porque para ser semelhante ao planeta Terra precisa o quê? Precisa orbitar uma chamada zona habitável da sua estrela, que vai variar de acordo com o calor, com a luminosidade, com o tamanho da estrela. Então, não existe uma distância padrão da estrela, mas existe sim uma zona habitável e que esse planeta tenha que estar nesta zona habitável. Esse planeta tem que ser necessariamente rochoso, como a Terra é, tem que conter o quê? Água em abundância, tem que conter atmosfera semelhante à nossa, como o quê? Contendo o quê? Oxigênio, nitrogênio, a água, que é a união do hidrogênio com o oxigênio, bases da vida, né? Nós sabemos que toda a vida terrestre, por exemplo, ela é baseada em 5 blocos fundamentais. Todos os seres vivos terrestres, todos eles, desde os seres unicelulares até as algas marinhas, os peixes nos oceanos, os anfíbios, os mamíferos, os animais terrestres, os pássaros, os insetos, os hominídeos,
né? E nós, seres humanos, todos nós, as plantas, nós temos 5 blocos fundamentais. Quer dizer, nossos corpos são formados só podem existir com a existência desses 5 blocos fundamentais, que é o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o fósforo e o carbono. Toda a vida terrestre se baseia nisso. O que vai nos diferir, naturalmente, vai ser a nossa evolução de inteligência. Agora, isso só será possível encontrar em planetas chamados de exoplanetas, em outros sistemas estelares, que tenham as mesmas condições que a Terra. As condições de temperatura, de pressão, as condições atmosféricas, a existência de água em abundância, oceanos, rios, chuva, a existência de terra firme, uma crosta sólida, não é? E esses 5 blocos fundamentais para que lá a vida seja semelhante à nossa. Inclusive, o Chico Xavier vai me dizer o seguinte: desde a Segunda Guerra Mundial, começou o degredo da Terra. Os espíritos que estão sendo degradados da Terra, ou expulsos da Terra, porque não estão se afinizando com a paz, com a fraternidade, com a verdade, com a justiça, não é? Eles estão sendo levados daqui para lá. E o Chico definiu o nome desse mundo. Ele falou que é um mundo chamado Quiron. Não é um mundo do nosso sistema solar, é um mundo de um outro sistema solar. E o Chico me falou, tem 2 grandes diferenças. O resto é tudo igual. Ele me falou que a temperatura é semelhante à nossa. Lá tem rios, tem chuvas, tem oceanos, mares, tem lagos, tem vegetação abundante, animais como semelhantes aos nossos, pássaros, peixes nos oceanos. Tem tudo que a Terra tem. Só que tem 2 grandes diferenças desse mundo chamado Quiron. A primeira diferença é o tamanho. Olha que interessante. Chico falou comigo isso na década de 80. A ciência não tinha chegado ainda na comprovação dos exoplanetas, que só veio depois de 2004, né? E na década de 80 ele me falou, esse planeta é muito maior do que a Terra, muitas vezes maior do que a Terra. Então é como se fosse uma Terra gigante. E, curiosamente, os exoplanetas que estão sendo descobertos pelos astrônomos e astrofísicos modernos são exatamente como o Chico descreveu. São semelhantes à Terra, porque orbitam na zona habitável de determinadas estrelas conhecidas, mas são muito maiores do que a Terra. Tanto é que eles chamaram esses planetas de superterras. Olha que curioso. E a segunda diferença, eu perguntei ao Chico Xavier, ele falou assim, olha, Geraldo, a segunda diferença é que a humanidade de lá ainda vive na caverna. Ainda está lá dentro da caverna, muito ignorante. Então, a chegada dos terrícolas lá, aliás, quem quiser se voluntarizar, pode levantar a mão. Eu deixo a passagem grátis. Ninguém quer ir, né? O degredo, todo mundo tá, nós temos que fazer o nosso dever de casa aqui para não ter essa passagem só de ida, porque a gente não sabe a volta quando que vai ser, né? Então, imagine vocês, a gente aqui em pleno século XXI, com todas as comodidades da vida moderna, a gente ser degradado para um mundo que a civilização ainda está nas cavernas, um choque, né? Agora, essa é a possibilidade de vida semelhante à Terra existe, mas ela é reduzida. A outra possibilidade é de nós termos vidas inimagináveis, inimagináveis. Em planetas, a própria mãe de Chico, mais à frente eu vou mostrar isso, vai dizer isso, os planetas que ela visitou, com civilizações muito diferentes da nossa. Mas vamos ainda em Kardec. Na resposta à questão 181 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar dessa realidade multiversa, de múltiplas expressões corporais dos seres viventes, né?
Os seres que habitam diferentes mundos têm corpos diferentes dos nossos e de acordo com as condições dos mundos em que habitam. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram. Então, aqui nós temos duas questões que Kardec está abordando nessa pergunta 181. Os corpos são diferentes por razões materiais, porque estão vinculados à matéria de cada mundo, como cada mundo tem uma matéria diferente. Por exemplo, nós sabemos que no sistema solar, 4 planetas são chamados gigantes gasosos, né? Saturno, Júpiter, Urano e Netuno. Eles não têm uma crosta sólida como nós entendemos. Eles são gasosos, têm altas pressões, né? Então a vida lá tem que ser muito diversa, muito diferente da Terra. Não pode, porque o nosso corpo material não aguentaria as pressões atmosféricas que existem nesses gigantes gasosos do sistema solar. A gente seria esmagado por essas pressões. E a outra questão também é que, pelo fato deles serem gigantes, muito maiores do que a Terra, as forças gravitacionais são intensas, são muito mais fortes do que aqui na Terra, né? Agora, já os outros planetas já são rochosos, como Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão. No entanto, embora sejam rochosos, eles são diferentes da Terra em relação à questão da atmosfera. Por exemplo, a atmosfera de Vênus, ela é muito mais densa do que a atmosfera terrestre. A gente sufocaria lá. A atmosfera de Marte é o contrário, ela é muito mais rarefeita, muito mais tênue do que a atmosfera terrestre. Então vejam como que o Livro dos Espíritos estava correto ao afirmar desde Allan Kardec que os mundos se diferem na sua constituição física e, por consequência, os seus habitantes serão diferentes, porque os corpos deles estarão relacionados com a matéria daquele mundo. E o segundo ponto que Kardec está colocando aqui, que é um ponto mais ainda intrigante, que é a questão da evolução moral do espírito. Então, nós vamos aprender com Allan Kardec que isso vai variar também de acordo com a evolução ética, moral e espiritual dessas humanidades. Quanto mais evoluída uma humanidade, menos material ela é. Vamos ver o desdobramento desse pensamento de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele publicou em 1864. E lá ele disse assim: do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, isso aí é pacífico, né? Já Kardec já nos ensinou isso. Os mundos são habitados, mas as condições de vida desses mundos são diversas uns dos outros. E prossegue. Entre os mundos, há os que os habitantes são ainda inferiores aos da Terra. Meu Deus do céu! Então, quer dizer que tem pior do que nós? Então, veja bem, não vamos reclamar, minha gente. Não vamos reclamar. Vamos agradecer a Deus a terrinha que Ele nos deu para a evolução, porque pode piorar, né? Então, ninguém está querendo ir para Quiron, a não ser que tenha voluntário, assim, muito evoluído, mais do que Chico Xavier, para querer ir, né? Mas veja, tem mundos mais inferiores do que a Terra. O Chico dizia o seguinte, gente, há mundos que até para respirar é difícil. As humanidades, elas precisam de aparelhos, né, para purificar a atmosfera
Eles vivem praticamente encarcerados nesses aparelhos. A gente não quer... Olha o dia, belíssimo dia, embora mais frio, né? Mas um dia ensolarado, fresco, que nós temos com ar puro, não é? Então, há os que são inferiores à Terra, física e moralmente. Existe um livro de Dr. Bezerra de Menezes, quem já leu? A História de um Sonho, escrito por Dr. Bezerra de Menezes. Ninguém leu, só ouviu falar. Eu fiz uma palestra sobre o livro e eu fiquei encantado, porque ele confirma o que o Chico me falou, mas isso é outra história. Dr. Bezerra, ainda encarnado, gente, escreveu um livro de um desdobramento sucessivo que ele teve lá no Rio de Janeiro. Ele morava no Rio, já era casado, já tinha família, já era espírita. E ele saía do corpo, encontrava-se com o seu guia espiritual. Quem sabe o nome do guia espiritual do Dr. Bezerra? Ele próprio revela. Bartolomeu dos Mártires é o guia espiritual de Dr. Bezerra. Ele se encontra com o guia espiritual e o guia espiritual o leva para o espaço e para o planeta Vênus, para ele recordar a vida que ele tivera em Vênus. E ele descreve a vida que ele teve em Vênus, ele recorda, e ele nos mostra que a vida em Vênus é pior do que a Terra. A vida em Vênus é pior do que a Terra. Ele descreve uma humanidade muito mais bruta. Inclusive, ele foi príncipe lá em Vênus. Ele conta isso. Bom, ele descreve que os corpos são muito mais feios do que os nossos, né? Na aparência. Ele próprio se espanta com a feiura dos venusianos. E, especialmente, que são ainda um mundo bem atrasado em relação à Terra. E ele fora degradado para Vênus, porque de outro sistema solar ele tinha cometido crimes de guerra. Olha só que interessante, né? O próprio Dr. Bezerra escreve isso. Então, quem quiser, está gratuito na internet, vocês conseguem o PDF desse livro, chama-se A História de um Sonho. Dr. Bezerra de Menezes escreveu. Então, mostrando aí um planeta inferior à Terra do ponto de vista físico e moral. E ainda Kardec vai dizer que outros planetas são da mesma categoria que a Terra. Então, nós temos planetas semelhantes à Terra. E outros ainda que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Então, tem planetas que são inimaginavelmente superiores à Terra em evolução científica, tecnológica, moral, ética, espiritual, não é? Naturalmente, essas humanidades vivem uma sociedade que depende pouco da matéria que nós conhecemos. Não é que não tenham matéria, é a matéria que nós conhecemos. Por exemplo, aqui na Terra nós temos o conhecimento químico das chamadas individuações químicas, que são os nossos átomos, né? Quem sabe o que é tabela periódica aí? Todo mundo estudou isso na escola, né? Tabela periódica dos elementos. Quantos são hoje na Terra? Cerca de 118, por aí, não é? 119, que tem uns mais irradiantes que foram descobertos mais recentemente. Mas na época que eu conversei esse assunto com o Chico, eram 115. Aí eu perguntei ao Chico assim, Chico, no mundo espiritual, a tabela periódica dos elementos, nós estamos falando de matéria, né, gente? Matéria. São os elementos, por exemplo. Hidrogênio é o primeiro, né? Aí assim sucessivamente. Então, no mundo espiritual, eles têm a tabela periódica igual à nossa. Aí ele falou assim comigo, olha, Geraldinho, lá em nosso lar, como eles estão em uma outra dimensão da matéria, eles conhecem individuações químicas muito além das que nós conhecemos. Aí eu falei, pois é, a tabela periódica terrestre, Chico, é de 115 elementos. Na época era, hoje é 118, 119. E lá, quanto que é? Ele falou assim, olha, é para mais de 400, 450.
Sabe onde? Nosso lar. Então, nosso lar, ele já tem um conhecimento muito mais avançado em termos de matéria do que nós. Agora, você imagina, nosso lar está onde? Está no umbral. Está no umbral superior, mas é umbral, não é mundo superior. Agora, você imagina nos mundos superiores, nos mundos mais avançados, mais quintessenciados, né? Não há limite para o conhecimento dos espíritos. E Kardec termina essa parte dizendo: nos mundos inferiores, a existência é toda material. Opa, significa que nós estamos mais por aí, né? Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, ou seja, à medida que a vida moral se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, aqui está uma mensagem claríssima de Allan Kardec sobre a pluralidade dos mundos habitados e sobre as diferenças que existem entre os mundos, entre as humanidades. Agora eu pergunto a vocês, não é de se espantar que tem espírita que não aceita esse tema? É de se espantar. Falta o quê, gente? Estudo, né? Falta participação em grupos de estudo, em debates, para que seja esclarecido o que a doutrina espírita explica sobre o assunto. Outro livro que Kardec vai falar sobre o assunto é o livro Céu e o Inferno. Na pergunta de número 31, está lá o comentário dele. A Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. Opa! Aqui se lança aqui uma noção até mais ampla, né? E, de fato, hoje a gente sabe disso, basta a gente mandar as naves, os satélites para fora do nosso planeta, à medida que eles vão se afastando da Terra, a Terra fica imperceptível. Tem uma foto, eu não sei se eu coloquei aqui, muito bonita, da nave Cassini. Ela estava orbitando, né? Nas cercanias de Saturno. E a NASA fez com que ela voltasse as suas câmeras para a Terra. E quando ela tira a fotografia da Terra, gente, Saturno é nosso vizinho, praticamente, né? A Terra é um pontinho de nada. Olha aqui Kardec já falando isso. E na pergunta de número 40, ele esclarece: ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço. Realmente, né, gente? É descrer da magnificência de Deus. Quem acredita que a vida só existe na Terra. É descrer de Deus. Deus faria tudo que está ao nosso redor, no universo sem fim, só para nos divertir os olhos? Chega a ser ridícula essa posição. Mas é na obra de Chico Xavier que nós vamos ver um desenvolvimento muito grande da obra de Kardec nesse ponto. O Chico vai receber de diversos espíritos notícia sobre a pluralidade dos mundos habitados. Diversos dos seus livros fazem referência a outros mundos habitados. Esse slide já está superado. Está falando que o Chico tinha 497 livros. Hoje já são 539. Né? O homem, mesmo depois de morto, continua, né? Continua nos dando livros. É interessantíssimo isso. Eu fiz um cálculo lá na casa do Chico Xavier de Leopoldo. Quando ele desencarnou, nós calculamos, verificando editora a editora, chegou-se então ao número de 439 livros.
439 livros, quando ele desencarnou. Em junho, exatamente 20 anos atrás, né? Junho de 2002. Ele deixou na Terra 439. Hoje nós temos 539, 100 livros a mais de psicografias inéditas que ele havia deixado aqui na Terra. Então, veja, se isso não é uma prova da continuidade, né, da vida imortal, porque aí eu fui fazer o cálculo. Nesses 20 anos, produzindo 100 livros, nesses 20 anos, dá 5 livros por ano. Quase a mesma média de quando ele estava encarnado. A média de quando ele estava encarnado era 5,5 livros por ano. Então, é a prova mesmo que o Chico não é desse mundo, né? Mesmo depois de morto, continua nos dando maravilhas. Então, esses são os livros que vão tratar sobre a pluralidade dos mundos habitados. O primeiro deles, claro, da mãe dele, o primeiro livro que ele recebeu, Cartas de uma Morta, mas tem outros também. Tem A Caminho da Luz, de Emmanuel, O Consolador, de Emmanuel, Renúncia, de Emmanuel, Justiça Divina, de Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e uma entrevista que eu e a doutora Marlene Nobre colocamos no livro Não Será em 2012, e que hoje está no livro 2019, O Ápice da Transição Planetária. Uma entrevista em que Emmanuel, através do Chico, responde questões de uma comissão de 49 espíritas da cidade de Curitiba, e que foram a Pedro Leopoldo em 1957 entrevistar o médico, e ele respondeu em nome de Emmanuel. Essa entrevista foi publicada num jornal local de Curitiba, um jornal espírita, depois reproduzida nos anais da Legião da Boa Vontade, e lá em Brasília, esses anais, existe inclusive o áudio do Chico respondendo, né? Mas vamos aos livros dele. Carta de uma Morta foi o primeiro que ele recebeu, embora foi o segundo a ser publicado, porque ele só foi publicado em 1935. Era da mãe dele, Dona Maria de São João de Deus. E o guia espiritual dela vai escrever: há mundos de todas as espécies. Olha bem como que está em sintonia a obra de Chico Xavier com a obra de Allan Kardec. Há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza. Mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios localizam, dentro da noite imensa, não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal, por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade. Uma humanidade irmã de todas as outras que vibram na imensidade. Isso é o guia espiritual da mãe de Chico Xavier explicando para ela, não é? E ela vai contar também suas visitas a Marte. Ela vai, por exemplo, com o guia espiritual, verificar a humanidade de Marte, que ela reconhece ser mais evoluída do que a terrestre. E, de fato, o Chico vai me dizer o seguinte, conversando com ele, ele diz assim, olha, era para a humanidade terrestre e a humanidade marciana evoluírem como humanidades irmãs. A gente deveria ser humanidades irmãs, humanidades gêmeas. Só que a humanidade terrestre, desde que se estabeleceu aqui, se devotou à guerra, se devotou à pilhagem, à matança, ao crime, à violência. E a humanidade marciana não. Então, eles evoluíram moralmente muito mais rápido do que nós, de forma tal que hoje eles estão numa situação espiritual muito mais ampla, muito mais evoluída do que nós. E vocês vão ver aqui,
o espírito de Humberto de Campos, dizendo que eles se preocupam conosco, porque nós somos o vizinho incômodo. Veja bem. Mas vamos voltar à mãe de Chico. Ela vai ver que a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. De fato, isso já foi provado pela NASA, né? Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos, mas os seus organismos, ou seja, os seus corpos, possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham, ao longo das espáduas, ligeiras protuberâncias à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Sim, senhores, os habitantes de Marte voam, né? Eles volitam, enquanto nós aqui estamos nos arrastando, né? No mundo espiritual, até que os seres humanos também volitam, né? Quem viu a obra de André Luiz sabe disso. Mas é raridade, né? Mas em Marte, não. A própria humanidade já volita, já tem essa protuberância à guisa de asas, né? Então ela vai relatar para o Chico: percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam ares em todas as direções. Notem bem, tem gente que fala assim comigo: ai, mas os rovers e as espaçonaves da NASA chegaram lá e não encontraram nada. Aí eu respondo assim: elas já encontraram o nosso lar? Existe alguma nave, algum avião terrestre que já se deparou com o nosso lar? Não. Né? Então, é a situação espiritual. Lembra-se que Kardec disse: quanto mais evoluída a humanidade, mais espiritual, menos material é a sua humanidade? Então, é a situação de Marte. Marte está mais evoluída, pelo menos 1000 anos na nossa frente, segundo Chico, 10 séculos. Então, eles já estão num patamar de organização científica, tecnológica, e inclusive corporal, muito acima de nós. E nossas naves e nossos aparelhos somente registram o que nós estamos acostumados a registrar dentro da faixa do infravermelho ao ultravioleta. E não conseguimos penetrar esses domínios da matéria, domínios outros, que são próprios até da Terra. Por exemplo, o mundo espiritual terrestre, que nós não enxergamos. Isso não significa, no entanto, que eles não existem, né? A mesma questão. Aqui ela fala dos oceanos, não dá para falar tudo por causa do tempo, eu vou pular rapidinho aqui essa questão, né? Ela fala de planícies imensas, não vendo grandes montanhas. De fato, né? Marte é muito plano. E águas são muito raras. Olha que interessante isso, porque a NASA já provou isso. As águas são muito mais raras. As chuvas quase que se não verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. Isso aqui já foi provado pela ciência, olha. Grande parte das águas desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do órgão. Olha que interessante. E de fato é assim. Ela visita também Saturno. Saturno espanta a mãe do Chico. Ela acha os habitantes de Saturno horrorosos. Ela diz assim: vi várias habitações. Agora, Saturno é muito mais evoluído que Marte, né? Saturno é um dos mundos felizes próximos da Terra. Vejamos lá o que ela nos diz. Vi várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida. Olha aí, a matéria desconhecida, né? Que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variadas nuvens. E, ao mesmo tempo, notei que seres estranhos,
evolucionavam nos ares, em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Então, vejam, os saturninos são, para nós, bizarros, não são nada semelhantes aos humanoides terrestres, né? Ela vai falar que são bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena. Vejam que os marcianos ainda tinham a aparência humanoide, embora eles fossem alados, né? Mas os saturninos não. Eles nada têm de comum nos seus corpos de apresentação física aos nossos corpos terrenos. E aqui ela fala, com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultavam o poder de volitar à vontade. Então, eles também têm essa condição de volição. Agora, sobre eles, ela vai dizer, essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos, e a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do seu poder intelectual. Então, é um mundo feliz, um mundo que já superou todas as questões da humanidade terrena, e eles se devotam, então, à sabedoria, à conquista de sabedoria, à sensibilidade, inclusive mediúnica, viu, gente? Porque em determinado ponto, eu acho que eu não pus esse slide aí, mas tem um determinado ponto da obra que ela fala assim, as crianças de Saturno, com 6 meses de idade, podem se comunicar com todos os habitantes do sistema solar pela força do pensamento. Então, veja bem, com 6 meses, as crianças de Saturno são Chico Xavier. 6 meses de idade, pequenos chiquinhos, né? Se comunicam com todo mundo. Imagine que beleza que fosse. Já pensou se o mundo todo fosse de Chico Xavier? Que maravilha, né? Aí mostra o quê? A elevação desse mundo. Agora vai explicar por quê que eles chegaram nesse ponto evolutivo. Ela diz assim, souberam eles dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com as suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso futuro. Puxa vida, então ainda tem coisa melhor do que Saturno. Tem Júpiter. Júpiter é um planeta perfeito aqui na nossa vizinhança, tá acima de Saturno. Então, provavelmente, os saturninos almejam elevar-se, por exemplo, à condição espiritual de poderem encarnar em Júpiter, de poderem viver em Júpiter, não é? Mas, mesmo assim, para nós já está bom demais, né? Se um dia a gente tiver condição de dar uma passadinha lá em Saturno, já está bom demais. O Chico vai me contar a visita que ele fez a Saturno, mas eu ponho o slide mais adiante. Maria de São João de Deus, a mãe de Chico, também vai relatar neste livro a visita que ela faz a um outro sistema solar, diferente do nosso, nas proximidades do nosso, que ela descreve que é um sistema estelar trino, 3 estrelas. E é muito curioso, porque ela vai descrever os sóis, são 3 sóis. Naturalmente, quando o sistema... aliás, a maioria dos sistemas estelares, né, espalhados pela nossa galáxia, espalhados pelo universo, são sistemas estelares binários e até mesmo trinos. São raros os sistemas estelares como o nosso sistema, que tem uma estrela só. A maioria deles são sistemas binários, com 2 estrelas. Então, os planetas orbitam as 2 estrelas, nesse caso aqui, as 3 estrelas. E ela vai relatar que um deles tem a coloração semelhante à do Sol, um outro com uma coloração azulada
e um outro com a coloração roseada. E ela chega e pisa no solo de um dos planetas que orbita esse sistema trino. Curiosamente, em 2004, o Hubble captou, nas proximidades do sistema solar, um sistema estelar semelhante, não sei se é esse, mas pela descrição dos astrônomos da NASA, é exatamente o sistema estelar trino, que tem essas 3 estrelas com a mesma coloração definida pela mãe de Chico neste livro de 1935. Veja bem como que a ciência vai depois confirmando o que veio pelas mãos de Chico Xavier. Em 37, veja que a obra do Chico, de 2 em 2 anos, ela nos falava sobre o assunto. Parecia até que ele estava nos preparando, né? Primeiro 35, depois 37. O livro é de Humberto de Campos, Crônicas de Além Túmulo. Então, aí as capas desse livro. Numa das mensagens, ele diz assim: há uma providência, faltou acento, desculpem, há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Veja bem, nós precisamos aqui na Terra de estar em paz para entrar no rol dos planetas regenerados, que, se Deus quiser, vai acontecer ainda neste século XXI, né? Mas, para isso, a gente precisa estar em paz aqui na Terra. Para quê, gente? Para a gente ter sintonia com esses mundos mais evoluídos que nos vizinham. Quem são eles? Marte, Saturno, Urano, Netuno, Júpiter. Todos são mais evoluídos do que a Terra. Então, para que a gente entre em contato de forma fraternal, de forma colaborativa com eles, a gente precisa estar em paz. E a obra do Chico continua. 2 anos depois, lembra que eu disse que cada 2 anos vinha um conhecimento a mais. Emmanuel escreve A Caminho da Luz. Na realidade, ele escreveu em 37, mas foi publicado no início de 39. E lá no A Caminho da Luz, ele vai explicar sobre a Via Láctea, que é o nosso, vai falar sobre o nosso sistema solar e sobre a Via Láctea, comparando a Via Láctea, a nossa galáxia, a uma cidade interestelar. Para a gente compreender, é como se fosse uma Belo Horizonte, não é? Com todas as suas cidades vizinhas, Contagem, Betim, Pedro Leopoldo, a grande Belo Horizonte, com seus bairros mais distantes, com o bairro central, não é? Aí ele vai comparar o sistema solar como um prédio. Então, o nosso Sol, com os planetas que se lhe seguem, é um prédio, mas não é um prédio assim do centro da cidade, nem da Savassi, nem da bairro de Lourdes, nem coisa. Não, é um prédio pequeno de periferia. Daí a gente vai ver a nossa condição em relação ao a nossa Via Láctea. Ele diz assim: tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de um edifício, então a Terra nós sabemos que é o 3º andar, né? É o 3º planeta que orbita o Sol. O primeiro é Mercúrio, o segundo é Vênus, o terceiro é a Terra. Depois é Marte. Marte já está no 4º andar. Por isso que Marte se incomoda conosco. Porque a gente é um vizinho chato, um vizinho que faz barulho de madrugada, que solta bomba um no outro, né? Já viu o irmão brigando? Um bate na porta do outro, chuta a canela do outro, grita. Marido briga com a mulher, grita, e assim sucessivamente. Nós somos esse andar barulhento, chato, incômodo. E Marte, que vem logo a seguida, se incomoda conosco. Por causa da nossa ignorância, da nossa maldade, da nossa... Sim, sim. Nós vamos ver isso daqui a pouco.
Eles se incomodam justamente pela vibração, que nós não estamos em paz ainda na Terra. Nós estamos caminhando para a paz. Mas olha o que está acontecendo na Europa, né? A guerra da Ucrânia e da Rússia, a guerra civil na Síria, a guerra civil no Iêmen, a guerra civil em Myanmar. 6 países em guerras. Guerras terríveis, minha gente. Ainda no século XXI. Veja o que está acontecendo com a Terra. Já depois de 2000 anos que o Cristo veio aqui nos pedir paz e amor, nós ainda estamos jogando bombom nos outros, né? Então, nós não podemos ser um vizinho muito agradável de se ter, né? Essa é a grande verdade. Então, vamos lá. Estão tomando a Terra e os nossos vizinhos, os planetas vizinhos, cada um é um andar de um prédio de periferia, que é o Sol, o Sistema Solar. Reconheceremos, diz Emmanuel, que em derredor repontam edifícios em todas as direções. Então, tem outros sistemas estelares, como os nossos, alguns maiores, alguns menores, em todas as direções. É igual uma cidade. Igual Belo Horizonte não tem prédios para todo lado, bairros diferentes uns dos outros. Nossa casa, olha só, o nosso Sol é a nossa casa, o nosso prédio. Não é a mais humilde, graças a Deus, né? O Chico falou, uma vez eu perguntei para ele assim, Chico, nós estamos muito no início da jornada? Ele falou assim, não, meu filho, nós já estamos a meio caminho. Eu disse, graças a Deus. Meio caminho já é muita coisa. 50% está bom, né? Por isso que a gente está a caminho da regeneração. O dia que a gente tiver 50% mais um voltado para o bem, para a verdade, para a justiça, a gente já entra no mundo de regeneração. Então, Emmanuel está dizendo, nossa casa não é a mais humilde, mas inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, Arcturus, Antares e muitas outras residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Então, tem sentido o orgulho terrestre? Tem sentido a vaidade terrestre? Nenhum. Tem sentido algum. Esses mundos, que são nossos até vizinhos, né? Esses sistemas estelares, todas as nossas conquistas humanas se apagariam diante deles, diante da magnificência, da beleza do que eles já alcançaram. Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de lares. Olha aí, Emmanuel afirmando, milhões de planetas habitados, nas mais diversas dimensões e feitios. Olha aí a concordância com a obra de Kardec, né? Nas mais diversas dimensões, tamanhos e feitios, nos quais, então, cada planeta tem sua destinação. A vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Então, é inquestionável que esses mundos são habitados. Aí ele vai falar sobre Capela. Ele vai revelar uma questão importante, que é a existência de Capela. Há uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebe o nome de Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos. Capela é um sistema binário, são 2 estrelas, né? E ela é vizinha da Terra porque dista, se não me engano, não sei se é 42 ou 49 anos-luz do sistema solar. É bem próximo em termos astronômicos. A luz caminhando, a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo leva 42 anos para chegar lá, e vice-versa. Para nós é uma distância assim, inimaginável. Mas em termos astronômicos, isso não é nada, gente. Isso é como se fosse o nosso quintal, né? E Emmanuel revela quase todos os mundos que lhes são dependentes já se depuraram física e moralmente.
examinadas as questões do atraso moral da Terra. Então, hoje, eles são mundos que já superaram a Terra, tanto física quanto moralmente. Mas há muitos milênios, e aí ele vai dizer 10.000 a.C., começou o degredo de Capela para cá, e o Chico vai me dizer que terminou 7.000 anos atrás, 5.000 a.C. Então, num período de 5.000 anos, quatro grupos de degradados vieram degradados de Capela para a Terra. O primeiro deles, os arianos, que começaram a se desenvolver nos montes Pamir, onde hoje é o Turquistão. Depois os hindus, que depois se misturaram aos arianos, criando a civilização indo-védica, que é por isso que os Vedas da Índia falam sobre a pluralidade dos mundos habitados, porque eles vieram de outro mundo, eles sabiam, né? Depois vieram os egípcios, civilização egípcia, e por último, os hebreus. Então, essas quatro correntes que Emmanuel, migratórias, né, que Emmanuel vai falar nesse livro, ele dedica capítulos para cada uma desses grupos de degradados, né? Ele explica, há muitos milênios, um dos orbes de Capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, aqui ele não revelou, mas o Chico vai me dizer, esse planeta é guiado por Jesus também. Por isso que guarda muitas afinidades com a Terra. Atingir a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Transição planetária. O que nós estamos vivendo hoje, aqui na Terra, eles estavam vivendo 7.000 anos atrás. Alguns milhões de seres rebeldes lá existiam, e uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. Qualquer semelhança com a Terra de hoje não é mera coincidência, viu, gente? Pois não. O que era o Dr. Bezerra, o senhor disse, foi Capela. Exatamente. Por isso que o Dr. Bezerra vai escrever que ele nesse livro, A História de um Sonho, ele se vê um ser totalmente voltado à guerra, ao mal, né? E o Chico vai me revelar que em Capela ele era presidente da nação que começou a guerra nuclear. E ele se lamenta, o Bartolomeu dos Mártires, o guia espiritual dele, mostra a ele essas cenas de sangue, de destruição, de morte. E aí a razão pela qual ele foi degradado de Capela para Vênus, ele não mereceu nem a Terra. Ele mereceu para encarnar em Vênus, para que ele evoluísse, para depois vir para a Terra. Né? Então, alguns milhões de seres rebeldes. Né? Somos nós, Eugênio. Fica achando que nós estamos bem na fita, não? Porque é nós. Eu perguntei para o Chico assim, Chico, como é que a gente sabe se a gente é degradado ou não de outro planeta? É simples, meu filho. Se a gente acreditar em reencarnação, significa que nós somos degradados. Então, todo mundo aí já tomou bomba, viu, gente? Já é uma boa notícia, né? Mas, cuidado, não vamos tomar bomba de novo, não. Pelo amor de Deus. Porque nós estamos em outra transição e tomar repetência 2 vezes é difícil, né? E aí, olha só, as grandes comunidades diretoras do cosmos deliberaram, então, localizá-los na Terra. Então, veja, por isso que a Terra, nessa época, a Terra era primitiva, e ela, com a chegada dos capelinos, e antes dos capelinos vieram os amarelos, de outro planeta, não é? Que não são capelinos, os da etnia amarela teriam vindo de Aldebaran, a Terra se torna um mundo, era mundo primitivo, a Terra também passou por uma transição planetária, só que de mundo primitivo para mundo de expiação e de provas. Ao receber os degradados não estavam espiando os seus males em outros mundos, como Capela, como Aldebaran. Ao virem para a Terra, estavam espiando. Então, elevaram a Terra, porque o que acontece? Como eles tinham mais ciência, mais tecnologia, mais conhecimento que os terráqueos, eles deram um impulso evolutivo na Terra.
Foi a partir da chegada deles que nós criamos a agricultura, que nós criamos o comércio, que nós criamos as relações entre as relações entre os povos, que nós nos imiscuímos, né? Criando linguagem e na criação de linguagem, a linguagem escrita, e com a linguagem escrita, a história, a gente passou o nosso conhecimento para adiante. Então, a gente usou a nossa inteligência para perpetuar a espécie, para melhorar a espécie, e isso é próprio do quê? Da condição evolutiva dos seres humanos, não é? Pois não. Quem que está falando? Perguntou. Qual que é o seu nome? Ana Paula, pois não. Já estava aqui um degredo da Quirón. Sim. Lá, essas pessoas que estão sendo degredadas, talvez elas são mais evoluídas, porque lá também está havendo uma chance de evolução. Já. Só que existe um tempo também, gente, de adaptação. Para quem conheceu aqui, dona Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides Barçanufo, ela já desencarnou, mas foi grande amiga nossa, grande amiga do Chico, em Sacramento. Ela é sobrinha direta do Eurípides Barçanufo. O Chico uma vez foi visitá-la, lá no Colégio Allan Kardec de Sacramento, dormiu lá. Durante a noite, ele passou acordado, porque ele ouviu os lamentos dos degredados. Aí, no café da manhã, sem pregar o olho, o Chico chegou cansado e sentou na mesa para tomar um café com ela e falou com ela assim: "Oi, Igorina, você ouviu essa noite o lamento deles?" Você acha, Chico, eu não ouvi coisa alguma. Mas você não ouve pela clareaudiência. Eu ouvi durante a madrugada toda. Mas o que você ouviu, Chico? Eu ouvi, minha filha. Chegavam naves do mundo espiritual e de outros planetas e entravam nas sombras e nas trevas terrestres. E arrancavam os seres das sombras e das trevas terrestres, tirando eles de lá e colocando nessas naves. E depois levando-os para a Lua. E quando passavam pela crosta terrestre, eu ouvi o lamento deles. Estão sendo degradados, estão sendo expulsos da Terra. Ora, não é difícil a gente imaginar o lamento, não é, gente? Porque basta você pensar que a Terra hoje, e você imaginar que você vai encarnar no futuro, num planeta que o mundo ainda é primitivo, é para chorar mesmo. Mas Jesus avisou, não avisou? Haverá choro e ranger de dentes. Quem não seguisse a palavra dele, haveria choro e ranger de dentes. Porque tudo na vida tem limite. Até a nossa liberdade tem limite. A partir do momento que 2000 anos depois da mensagem cristã, a humanidade não se regenerou, então vai ter uma limpeza geral. Kardec vai estudar isso no último capítulo do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? O capítulo que tem o nome de Sinal dos Tempos, os tempos são chegados. Tem o subcapítulo que ele fala sobre o degredo, tem o subcapítulo que ele fala sobre os flagelos diversos, entre os quais epidemia. Está lá, previsto por Kardec. Necessários para acelerar a saída, ele chama de campo de saída dos espíritos retardatários, mas que, ao mesmo tempo, acelera a chegada dos espíritos mais preparados para a regeneração. Agora, Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, também vai visitar Marte, ele e o guia espiritual dele. Fala da atmosfera bem mais rarefeita. Ele contempla os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física, olha ele falando sobre os corpos dos marcianos, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Falando também a semelhança da mãe de Chico, né? Embora eles sejam humanoides, mas o corpo deles é diferente.
Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam, olha que interessante, respondendo aí a sua pergunta. Olha o que ele fala, não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Olha a diferença, né? Era tempo, contudo, de observarmos a cidade com suas disposições interessantes. Atingimos extensa praça, onde se erguia um templo, maravilhoso pela sua imponência, tocada de majestosa simplicidade. Fala sobre as nuvens e, olha ele falando sobre alimentação. Aqui a gente esconde a cabeça, né, debaixo aqui da mesa. Em Marte, o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores. Então, vamos, a mensagem está dada, né? Hoje é domingo, quem for aproveitar aí um franguinho assado vai pensar duas vezes. Né? Então, eles já resolveram o problema da alimentação. Todavia, ao apagar das luzes diurnas, o grande templo enchia-se do povo para orar, gente. Coisa que a gente não observa na Terra, né? Observei que a nossa presença espiritual não era percebida. Daí podemos examinar a multidão à vontade, em seus mínimos movimentos. Todos os grandes centros deste planeta marciano sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. O único orbe de aura infeliz dentre as suas vizinhanças mais próximas. Né? Porque o outro vizinho mais próximo é Júpiter, muito mais evoluído, né? Então, se eles tiverem condição de sair de férias, eles vão preferir Júpiter do que a Terra, né? Espiritualmente falando. Desde muitos anos enviam mensagens ao globo terráqueo, através de ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Agora, 2 anos depois, surge o Consolador, 1941, de Emmanuel. Olha a pergunta 73 de Emmanuel, dos Espíritos ao Emmanuel, dos Espíritas, né, ao Emmanuel, em Pedro Leopoldo, e Emmanuel vai responder. A humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes? Perguntaram. E a resposta é claríssima, em sintonia com a obra de Kardec. Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Mas procuremos entender, por humanidade, a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Renúncia, 1947. Emmanuel vai falar sobre o sistema estelar de Sírius, que é a estrela mais, uma delas, né? É o sistema trino. Aliás, em 1947, ele revela que Sírius é um sistema trino. Na época, a astronomia, e até o início do século XXI, também achava que era achava que era um sistema binário, como Capela. Somente nos últimos anos, que pelos cálculos gravitacionais, de influências gravitacionais, se chegou à conclusão que há que ter uma terceira estrela que nós não visualizamos da Terra, nem os nossos telescópios, que está atrás da estrela Sirius A, que é a maior delas, né? E para equilibrar esse sistema. E lá no prefácio de Renúncia, ou no primeiro capítulo, não estou me lembrando, ele diz: Eis Sírius, a portentosa esfera inconfundível
em magnificência e grandeza. É a estrela mais brilhante da nossa Via Láctea. O brilho dela é realmente impressionante. É a mais brilhante. E aí, meu computador saiu do ar. Agora não tem como passar. Aliás, o seu aqui saiu, caiu. Aí acabou a bateria, eu acho. Tem que pôr energia. Então, eu vou continuar dizendo o seguinte. Aí ele vai dizer que essa civilização é extremamente elevada. É um planeta perfeito, né? De onde vai sair um de seus habitantes, no romance Renúncia, que que é Alcione. Né? E Alcione vai abdicar. Por isso que o nome do livro, do romance de Emmanuel, chama-se Renúncia. Ela vai abdicar de toda a sua grandeza espiritual, habitando esse planeta em Sírios, renunciando a Sírios para encarnar na Terra. E o seu guia espiritual fala com ela, mas escuta, você pode ajudar os seus parentes, que os parentes dela, que Alcione, minha gente, é a reencarnação do mesmo espírito cujo nome era Célia Lúcius, do romance 50 anos depois. Célia Lúcius, ela evoluiu já no primeiro século do cristianismo, ela evoluiu e se liberou espiritualmente da Terra, não é? Mas os seus parentes, o pai, a mãe, a irmã, o amado, que era Ciro, né, ficaram na Terra. E aí ela programa essa vinda dela, essa encarnação dela no século XVII, para tentar ajudar a evolução da família. E o guia espiritual dela fala com ela, olha, mas ao tomar a matéria terrestre, você estará sujeita a quedas pelas influências nocivas da Terra. E mesmo assim, ela quis enfrentar essa descida, né, espiritual para dar um impulso aos seus familiares e amados. E, de fato, ela consegue dar esse impulso, né? Os mesmos personagens dos 50 anos depois estão reencarnados no Renúncia. Quem quiser conhecê-los, nós colocamos a tabela das reencarnações, que está no livro Deus, está no livro Sementeira de Luz, de Neio Lúcio, e está também no livro Colheita do Bem, de Neio Lúcio. E aí, então, Emmanuel vai nos mostrar o quanto esse planeta se interessa, por exemplo, na influenciação da beleza, da música e da ciência terrestre. Os seus habitantes, de lá, também esse planeta é guiado por Jesus. Jesus é o governador espiritual, o governador do planeta Sírios, que é um planeta perfeito. Então, vejam bem, Jesus governa 5 planetas. Um planeta perfeito, que orbita o sistema trino de Sírios, um planeta regenerado, que orbita o sistema binário de Capela, um planeta que nós conhecemos muito bem, que é a Terra, que orbita o sistema solar, não é? O Sol, que é um planeta de expiações e de provas ainda, mas está em transição para ser regenerado. Um planeta primitivo, que é o Quiron, que eu já contei a vocês o caso. E o Chico vai me dizer que ele está hoje formando ainda um 5º planeta para ele dirigir no futuro. Um planeta onde não há vida ainda, ele está ainda nas revoluções telúricas da sua formação. Foi? Foi. Olha só. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas, diz Emmanuel sobre Sírios, excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. 3 sóis, veja bem, Emmanuel faz uma revelação que antecipa a ciência terrestre em quase 70 anos. 3 sóis rutilantes despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para endênico festim de gênios imortais.
seres alados, outra questão, né? Lá os seres têm asas, iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. Mais tarde, André Luiz vai falar brevemente no Evolução em Dois Mundos, né? No fluido cósmico universal operam as inteligências gloriosas, como a do Cristo, que formam impérios estelares, e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o tempo e o espaço, oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. E em 1964, Emmanuel vai escrever no livro Justiça Divina, ante os mundos superiores, esta mensagem: não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção. Abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Então, nós temos um preço a pagar na transição planetária. Esse preço é o preço da paz. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da Terra elevando-se em direitura de outras plagas do universo, prevê Emmanuel. E assim começa a acontecer 51 anos atrás, né? 53 anos atrás, com o homem saindo da Terra, pisando a Lua, em 1969. E hoje as máquinas humanas já estão em todo o sistema solar e já há previsões de estabelecimento de uma base permanente na Lua. E o Chico, no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, vai dizer que a partir do estabelecimento da base urbana na Lua permanente, ele inclusive faz revelações. Eu trouxe o vídeo aqui, mas nós já acabamos o nosso tempo. Ele faz revelações que antecipam a ciência terrestre, que nós iríamos encontrar água abundante na Lua, oxigênio, azoto, matéria plástica e vidro para a construção da base lunar. E tudo isso foi confirmado pela NASA nos últimos anos. Inclusive, essa semana eu publiquei ontem no meu Facebook, grandes reservatórios de água sendo mapeados na superfície lunar, né? E lá no programa Pinga Fogo ele vai dizer, a partir da Lua, nós vamos entrar em contato com civilizações extraterrestres. E vamos compreender, finalmente, que não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal. Né? E isso é que nós todos somos convidados a meditar na data de hoje e a compreender que nós temos um papel a desempenhar, cada um de nós, nessa transição planetária, contribuindo para a paz, para o amor, para a fraternidade, para a solidariedade, para a justiça, para que o mundo terrestre, nos próximos anos, e principalmente de hoje até 2057, quando nesse mesmo programa o Chico afirma, que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado. Então, gente, é pouco tempo que nós temos. Nós vamos ingressar no rol dos planetas regenerados ainda em meados deste século XXI. Mas para isso acontecer, ele mesmo disse, é preciso que uma grande gama de transformações que ocorrerão no planeta para o concurso e o aceleramento desse processo de mudanças. E cabe a cada um de nós essa escolha, porque nós estamos diante de dois paradigmas. O paradigma materialista, que é o paradigma do mundo de expiações e de provas, em que vale apenas a matéria, vale apenas
o levar vantagem acima de tudo, não é? E o outro paradigma, que é o paradigma do futuro, do mundo regenerado de amanhã, que é o paradigma da espiritualidade, onde tanto a filosofia quanto a ciência e a religião se darão as mãos, unidas, para compreender a sabedoria maior dos mundos mais avançados e dos seres mais evoluídos que nós, para que eles possam colaborar conosco nessa transição planetária. Agradeço a vocês, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Geraldinho. 3 valores ficaram para mim de todo esse estudo, né? Gratidão que nós devemos ter pela condição que nós já possuímos, a fraternidade que precisamos trabalhar entre nós mesmos e a humildade para acessar o futuro que nos aguarda. Então, eu te agradeço mais uma vez, agradeço a presença de todos, o pessoal de casa também, ela enviando os coraçõezinhos para o Geraldinho. E eu vou chamá-lo novamente para fazer a nossa prece, encerrar, agradecendo mais uma vez, desejando um bom domingo a todos. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo poder e toda bondade, a Jesus, nosso divino amigo e instrutor maior, luz de nossos caminhos, caminhos de verdade e vida que nos aguardam mais além. Vamos elevar a nossa gratidão a Chico Xavier, este amado irmão e companheiro do ideal espírita cristão, que abriu as estradas do espírito, muitas vezes enfrentando a dificuldade e a luta, a dor e a calúnia, o apodo e a ridicularização, mas abrindo um caminho na selva dos sentimentos mais grosseiros da humanidade terrestre, para que pudéssemos transitar, enxergando a luz do amanhã, sentindo a presença amorosa dos benfeitores espirituais que por ele se manifestaram e continuam se manifestando, impulsionando o nosso sentimento, aquecendo os nossos corações, confortando as nossas dores e substancialmente iluminando o nosso raciocínio, para que a luz do Cristo, sublime e imorredora, esteja conosco, assim hoje, agora, mas também para todos sempre, a fim de que todos, num só coração, num só abraço, numa só união de fraternidade e amor, possamos, em nossos humildes grupos de trabalho cristão, revivecendo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, trazendo a boa nova de novo para o coração do povo, para que estejamos unidos e juntos neste ideal de seguirmos mais adiante, com humildade e perseverança, coragem e devotamento, paz e alegria, espalhando amor, espalhando sorrisos, espalhando abraços, espalhando consolação e esperança àqueles que têm necessidade de fé, àqueles que têm sede de justiça, àqueles que têm fome de luz, para que sejam saciados em nome de Deus e em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor.